Olá, pessoal. Então é isso, hein? Na noite de hoje, quer dizer, na tarde de hoje, minha Nossa Senhora, Freud explica. Já na tarde de hoje, ó, mas dizem que o dia só vira depois que eu durmo, né? Então, para mim, é noite. Só vira dia depois que eu durmo. Enquanto eu não dormir, não é dia, né? É de noite. Gente, olha, aula especialíssima com aquele primeiro conteúdo que está no seu edital na parte de legislação. O que é que a gente vai ver? O que é que a gente vai ver? Isto daqui. Calminha. A gente vai ver exatamente, ó, aquela parte que está lá, ó. Princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e competências, diretrizes operacionais, forma de financiamento, custeio do SUS, beleza? Então, é o encontro dos princípios e diretrizes do SUS, é o nosso encontro sobre atribuições e competências do SUS, é o nosso encontro sobre financiamento e custeio do SUS, ok? É para isso que nós estamos aqui. A gente vai fazer exatamente assim. A gente vai trabalhar os princípios e diretrizes, questões. Atribuições e competências, questões. Financiamento e custeio, questões. Ok? Vamos à luta, então. Vamos começar com os princípios. Vamos começar com os princípios. Aonde eu encontro os princípios do SUS? Na Constituição? Não. Não. Os princípios eu encontro na Lei 8080. Os princípios do SUS a gente encontra somente na Lei 8080. As diretrizes do SUS, está vendo a diferença? As diretrizes do SUS, que são outra coisa, aqui sim eu encontro na Constituição Federal. Então é assim, tá bom? As diretrizes estão na Constituição e só na Constituição. Os princípios estão na Lei Orgânica da Saúde e somente na Lei Orgânica da Saúde. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Você não encontra princípios do SUS na Constituição, você não encontra diretrizes do SUS na Lei 8080. Os princípios do SUS estão na Lei 8080 e as diretrizes do SUS estão na Constituição Federal. Tudo certo isso? Você sobe um joinha para mim. Tá muito bem entendido o que eu falei para a gente começar a brincadeira. Tá bom? Cada um nos dá uma coisa. Vamos lá. Então a gente vai começar estudando os princípios do SUS, ok? Vamos começar estudando os princípios do SUS. Onde eu encontro na Lei 8080 os princípios do SUS? Artigo 7º. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde SUS, são desenvolvidos de acordo, olha que coisa interessante, já que as diretrizes da Constituição Federal eu estou em verde, vou permanecer em verde, de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, tá vendo? Quando a Lei 8080 quer falar das diretrizes do SUS, remete à Constituição Federal. As diretrizes, é como se a Lei 8080 estivesse dizendo para a gente, as diretrizes você não vai ver aqui. Se quer conhecer as diretrizes do SUS, abra o artigo 198 da Constituição Federal. Aí continua, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Aí sim. Aos seguintes princípios, 2 pontos. Os seguintes princípios. O artigo 7º da Lei 8080 vai nos apresentar 15 princípios do SUS. Os seguintes princípios, 2 pontos. Olha aqui
Olha aqui, 15 princípios do SUS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. São 15 princípios do SUS. Princípios do SUS na Lei 8080, 15. Diretrizes do SUS na Constituição Federal, 3. Tá vendo que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Aliás, tem alguma coisa a ver que eu vou explicar já já. Por hora, vamos aprender os princípios do SUS. O artigo 7º tem 1, 2, 3, entende? 4 até o 15. 15 é XV até o 15. Tá bom? Eu não vou ler, não. Eu vou conversar sobre eles. Você vai acompanhando nessa telinha aqui. Tá bom? Princípio do SUS. A universalidade é um princípio do SUS. Universalidade de acesso. Já já eu vou falar um pouco mais sobre a universalidade, mas você precisa entender que quando a lei fala que o princípio, a universalidade de acesso, você vai ter que entender na sua cabecinha que a universalidade fala do acesso a todas as pessoas. Lembra aquela história? Saúde é direito de todos. Essa afirmação de que saúde é direito de todos, de todas as pessoas. Isso é exatamente proclamando o princípio da universalidade. É exatamente proclamando o princípio da universalidade. Ok? Você entendeu que a universalidade é o acesso de todas as pessoas ao SUS? Ok. Joinha para cima, só para eu saber que você me entendeu. Também é princípio do SUS a integralidade da assistência. Você vai ter que entender a integralidade da assistência, ou simplesmente integralidade, ou assistência integral, tanto faz. Você vai entender que é o acesso a todos os serviços do SUS. Tá vendo essa diferença? Tá vendo essa diferença que é muito importante? Pelo princípio da universalidade, nós damos acesso a todas as pessoas ao SUS. Pelo princípio da integralidade, nós damos acesso a todos os serviços que o SUS oferece. Ficou claro isso? A universalidade diz respeito às pessoas, a integralidade diz respeito aos serviços. Como assim aos serviços? Em todos os níveis de complexidade. Serviços de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, também chamado de baixa, média e alta complexidade, não é? Enfim, a legislação, quando fala de universalidade, menciona todos os níveis de assistência também. Eu não vou mentir, não. Tá aí, tá aí. Mas você precisa entender que todos os níveis de assistência, o que a legislação está querendo dizer é que todas as pessoas devem acessar todos os níveis de assistência. Mas a expressão todos os níveis de assistência, ela não explica o que é universalidade, entendeu? Todos os níveis de assistência, na verdade, explica o que é integralidade. Porque é todos os serviços. Bem. Princípios do SUS, a preservação da autonomia. O que é que significa isso? Resguardar a integridade física e moral do paciente. Isso é autonomia. Eu não quero me submeter à cirurgia, doutor. Eu não quero. Não quero ninguém furando meu bucho. A integridade física, a gente tem que aceitar. Isso é a autonomia do paciente. Ele não vai se submeter se ele não quiser. A igualdade também é um princípio do SUS. O que é que você tem que levar para a prova? Igualdade é o sem pré e sem pri. Sem pré e sem pri. Sem preconceitos e sem privilégios. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Atender de forma igual às pessoas, sem ter preconceito com ninguém.
mas também sem privilegiar seu ninguém. Essa é a ideia. Bem, existem dois princípios do SUS que falam sobre informação. O primeiro deles fala do direito à informação sobre a sua saúde. É o direito que o usuário tem de saber como anda a sua saúde. O que é que eu tenho, doutor? É grave, eu vou morrer? Isso é princípio do SUS, direito à informação sobre a sua saúde. Mas a legislação também fala de divulgação de informações sobre os serviços que o SUS oferece. O usuário também tem direito a conhecer os serviços que o SUS oferece, potenciais serviços que ele pode eventualmente utilizar. Então, essas informações precisam ser divulgadas para o usuário do SUS. Ok? Então, são aspectos diferentes em relação ao direito à informação. Um é sobre eu. Eita, sobre eu ou sobre mim? Denise Carneiro, me ajude, minha Nossa Senhora. Me ajudem vocês aí, vocês são concurseiros, vai. Vocês são concurseiros, me ajudem aí. Sobre... Ai, ai. Vou continuar, hein? Ninguém para se manifestar, ninguém arrisca. Sobre mim, né? Claro, sobre mim. Eu sabia desde o princípio, viu, auxiliadora? Desde o princípio eu sabia, eu estava só testando você. Eu quero saber, vocês estão estudando português, ora? Meu Deus do céu. Então, o primeiro é a informação sobre mim. E o outro é informações sobre os serviços que o SUS oferece. Bem, é princípio do SUS os poderes públicos, a gestão, utilizar da epidemiologia, os conhecimentos da epidemiologia para estabelecer prioridades no seu governo. Lilian, tu já tinha assistido a aula minha? Diz aí, tu já é aluna à prova S? Já? Ah, que legal, que legal, que legal. Vamos lá, ó. A epidemiologia deve ajudar a gestão a estabelecer prioridades. Alocação de recursos, aonde botar o dinheiro, orientação programática dos programas de governo. Princípio do SUS, a participação da comunidade, que a gente chama isso de controle social. Princípio do SUS, a descentralização, você lembra disso? Com direção única em cada esfera de governo. A legislação, quando fala de descentralização, ainda fala de três coisas. De ênfase, repito, ênfase da execução dos serviços para os municípios. Os municípios são os grandes executores, não é verdade, gente? São os grandes executores, os municípios. Isso é a municipalização. O SUS é descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, e descentralizado para os municípios, passando pelo Estado, é claro. A descentralização também envolve a regionalização, que é a possibilidade da gente criar regiões de saúde, e a hierarquização. A hierarquização é a organização dos serviços nos níveis de complexidade crescente, como eu já havia falado ali em cima. A atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Em outras palavras, baixa, média e alta complexidade. Isso é a hierarquização, tá bom? Então, tanto a municipalização, ênfase na descentralização para os municípios, a municipalização, tanto a municipalização, a regionalização e a hierarquização fazem parte do princípio da descentralização, ok? Você vai ter que entender como um subprincípio da descentralização. Eu tô com a mania de falar ok, toda vez que eu falo, eu lembro de Bolsonaro, tu acredita?
Tem que lembrar da hierarquização, ok? Não parece? Parece demais. Estão chorando. Menino, eu não disse que gosto dele, não. Meu Deus. Assistente social é guerreira demais, viu? Assistente social é da guerra demais. Não pode nem falar o nome. Minha, já estão chorando. Minha. Vocês são da guerra doida. Já tem gente chorando só de ouvir o nome. Minha Nossa Senhora. Vocês são da guerra mesmo. Vocês são da guerra. Mas parece, de vez em quando eu lembro. Você que chorou, sorria, pelo amor de Deus, relaxa. Vamos. Princípio do SUS. Integração entre saúde, meio ambiente e saneamento básico. Integração entre saúde, meio ambiente e saneamento básico. Princípio do SUS. Isso significa dizer, gente, que a saúde tem que andar de mãos dadas com o meio ambiente e o saneamento básico, tá? Tem que haver uma integração entre eles, e isso é princípio do SUS. Conjugação de recursos entre a União, estados, Distrito Federal e municípios. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Lembra quando você ia para a missa há 20 anos atrás? Conjugação de recursos entre a União, estados, Distrito Federal e municípios é exatamente isso. É exatamente isso. As esferas de governo se ajudando, atuando de mãos dadas. Atuando de mãos dadas. Conjugação de recursos. A União transfere dinheiro para os estados e municípios, de repente um estado distribui uma determinada tecnologia para os municípios, para o governo federal, tem que haver essa conjugação de recursos humanos, tecnológicos, financeiros, entende? Entre as esferas de governo. E isso é princípio do SUS. Princípio do SUS também é a capacidade de resolução que a gente chama de resolutividade, resolutibilidade também, enfim, capacidade de resolução. O SUS tem que ser capaz de resolver o problema do paciente. E não ficar encaminhando ele de um para outro, o usuário fica feito uma batata tonta, uma barata tonta, e o seu problema não é resolvido. É princípio do SUS a capacidade de resolução. O SUS tem que ser capaz de resolver o problema do paciente. Evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. O SUS tem que ser organizado o suficiente para evitar duplicidade de meios para fins idênticos. O que é que significa isso, gente? O que seria uma duplicidade? Duplicidade é algo que não é desejado. É algo que a gente deve evitar. A duplicidade é, por exemplo, o estado e o município fazendo a mesma coisa, enquanto outro serviço está descoberto. Percebe isso? Então, isso é princípio do SUS. A gente precisa evitar a duplicidade de meios para o mesmo fim. Eu tenho dois meios atuando no mesmo fim. Ok? Então, evitar a duplicidade. E aqui, nós temos um princípio de garantia de atendimento especializado às mulheres e vítimas de violência doméstica. Esse princípio tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Vocês concordam? Talvez. A resolutividade, eu acho que tem muito a ver com o trabalho de vocês. Vocês podem ser muito úteis, muito importantes na resolutividade.
Direito à informação, aqui as informações, divulgar informações do SUS, eu acho que... Agora, eu acho que nada como esse aqui. Concordam comigo, gente? Talvez o mais conectado com o trabalho de vocês, além do último também, sobre direitos humanos. Atendimento especializado, né, às mulheres e vítimas de violência doméstica, com cirurgias reparadoras, inclusive, atendimento psicológico, está lá escrito. Inclusive garantindo a privacidade. Gente, eu estou apostando nesse dispositivo. Eu acho ele tão importante que eu vou botar na tela aqui e vou ler para vocês agora. Eu vou ler para vocês agora. Vamos aqui. Olha, gente. Olha só. Esse eu quero ler na tela. Mas sabe por que eu quero ler na tela? Porque foi incluído agora em 2024. O que é incluído recentemente, você sabe, as novidades da lei, elas são muito cobradas. Veja o que diz o parágrafo único. Para os efeitos do inciso 14, que é exatamente esse que eu falei das mulheres vítimas de violência doméstica. Vamos ler aqui, ó. Princípio do SUS. Organização do atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico, cirurgias reparadoras, plásticas reparadoras, em conformidade com essa legislação aí. Então, em 2017, estão vendo aqui o ano, em 2017 acrescentaram esse princípio, sendo que em 2024 acrescentaram o parágrafo único que fala a respeito desse princípio, tá vendo? Ó? O parágrafo único se refere ao inciso 14, ok? Então você tem que ler o inciso 14 conectado com o parágrafo único. Esse parágrafo único é muito recente, gente. É uma das minhas apostas para a prova. Por quê? Porque princípio do SUS é o assunto mais importante das provas de concurso de legislação da saúde. Princípio do SUS, minha Nossa Senhora, é o que mais aparece nas provas. E você tem um princípio que foi alterado no ano passado, acrescentou-se um dispositivo no ano passado, coisinha recente, estou apostando, tá bom? Para os efeitos do inciso 14, lá da violência doméstica contra a mulher, do caput desse artigo, as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito a serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, na rede própria ou conveniada. Até aqui, está praticamente o que disse antes. Eu entendo que a novidade mesmo é o que vem agora. Em local e ambiente que garantam a sua privacidade. Quando a gente lê aqui, ninguém fala em privacidade, percebeu? Não se fala. Garanta atendimento, acompanhamento psicológico, privacidade não foi citado. Agora sim, que garanta sua privacidade, e mais do que isso, restrição de acesso a terceiros não autorizados. Privacidade tem a ver com isso. Não quero que ele entre. Não autorizados pela paciente, em especial do agressor. Parece que eu estou vendo. O homem batendo na mulher dentro de casa, a mulher sai para receber um atendimento e o marido quer acompanhar, quer entrar na sala. Tá de brincadeira comigo? Então, esse dispositivo veio para garantir essa privacidade, a restrição de acesso a pessoas não autorizadas pela paciente, principalmente a pessoa que a agrediu. Você sobe um joinha para mim, ficou claro para você? Ficou claro para você? Isto é princípio do SUS. E por fim, proteção dos direitos humanos de todos os pacientes, tá bom? Proteção dos direitos humanos de todos os pacientes, em especial crianças e adolescentes vítimas de violência, inclusive sexual e tudo mais, tá bom? Então, direitos humanos para todos, em especial para as crianças e os adolescentes. Tudo certo? Acabamos de ver os 15 princípios do SUS aqui na sua frente. Tá bom? Mas eu quero detalhar algumas coisas.
eu quero distinguir mais uma vez, quero trabalhar um pouquinho mais sobre aquilo que eu já havia falado. As diferenças entre o princípio da universalidade e da integralidade. Você não pode esquecer e você tem que levar para a sua prova que o princípio da universalidade diz respeito ao acesso das pessoas ao SUS. E a integralidade diz respeito ao acesso aos serviços do SUS. Todas as pessoas, para todos os serviços. Você entende isso? Todas as pessoas devem ter acesso a todos os serviços de que necessitar. Essa frase já engloba os dois princípios. Todas as pessoas têm a ver com o princípio da universalidade e todos os serviços têm a ver com o princípio da integralidade. Foi exatamente essa frase que eu formulei da minha cabeça. O SUS é tudo para todos. Então, para todos é exatamente a universalidade e o SUS é tudo. O SUS oferece tudo, oferece todos os serviços. Isso aqui é a integralidade. Você consegue entender isso? O SUS é tudo para todos? Tudo certo, Ana Paula? Beleza, né? Eu vou tocando o barco aqui, já já a gente vai ter questões em breve, em breve. E a diferença, gente, que é importante, da igualdade para a equidade. A diferença da igualdade para a equidade. Quero lembrar a vocês, falamos de equidade aqui? Não falamos de equidade aqui. Não, aqui não. A gente não citou esse nome. A equidade, ele não é mencionado na Lei 8080. A equidade, portanto, presta atenção. A equidade, portanto, não é princípio do SUS previsto na Lei 8080. Mas a gente vai ver, já já, que a equidade é chamada de princípio doutrinário do SUS, tá bom? Por isso que a gente estuda. O que é um princípio doutrinário do SUS? É um princípio que está nos livros. Está em outras legislações até, mas não está na Lei 8080 como um princípio do SUS. Ficou claro isso? Ó, a igualdade tem esse lema aqui, nós somos iguais. Por isso que é sem pré e sem pri. Ou sem pri e sem pré. Tá bom? Sem privilegiar ninguém porque somos iguais e sem agir de preconceito com ninguém porque somos iguais. Então, o princípio da igualdade pede para que a gente atenda às pessoas sem agir de preconceito com seu ninguém e sem privilegiar pessoas tidas como importantes na sociedade. Só porque é filho do vereador vai furar a fila? Claro que vai. Oh, desculpa. Não vai. Desculpa. O filho do vereador não vai furar a fila porque vamos respeitar o princípio da igualdade. Entendeu? É disso que a gente está falando. Não privilegiar pessoas importantes só porque ela é tida como importante. Isso não pode acontecer. Agora, a equidade tem um lema que é somos diferentes. Afinal, professor, somos iguais ou diferentes? Nós somos iguais e diferentes. Somos iguais em direitos, iguais em dignidade, mas somos diferentes porque as nossas necessidades de saúde são diferentes. Cada paciente, ele é único. Cada paciente é único. As necessidades de saúde são diferentes de um para outro. Então, atender com equidade significa considerar exatamente essas diferenças. Considerar as diferenças. Muita gente diz, né? Atender os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Mas é isso mesmo. Na saúde, como é que a gente vê isso? Um está apenas com a dor de cabeça. O outro está morrendo. Eu vou atender primeiro quem? Quem está morrendo. Então, é um tratamento diferenciado
para quem precisa de um tratamento diferenciado. Olha, prioridades de atendimento. Combina comigo. Quando eu estabeleço prioridade de tratamento, é ou não é um tratamento diferenciado? Eu não sou da área da saúde, eu sou um jurista, então eu posso falar com a minha linguagem, eu vou falar do meu jeito. Prioridade de atendimento, o camarada fura a fila. Ele fura a fila, sim. Agora, isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Porque nas prioridades de atendimento, a gente ou está respeitando a lei, porque a lei, por exemplo, diz que os idosos têm preferência. Os idosos têm prioridade de atendimento em serviço de saúde. E os idosos acima de 80 anos ainda têm prioridade sobre os demais idosos. Não é assim? Ou a lei vai dizer as prioridades para a gente, ou a condição clínica do paciente vai dizer as prioridades para a gente. Urgência e emergência. Então, gente, às vezes as questões contam uma história falando sobre um atendimento prioritário que prestou a alguém. Às vezes uma campanha de vacinação. Primeiro as crianças e idosos. Isso se relaciona a qual princípio? Primeiro as crianças e idosos, atendimento prioritário a grupos mais vulneráveis, equidade. Nós demos um tratamento diferente a quem precisa dessa prioridade, desse atendimento diferenciado. Ficou claro isso? Para terminar, não esqueça que privilégio é ruim, mas que prioridade é bom. Privilégio é uma preferência sem razão de ser. É uma preferência indevida. É uma preferência injusta. A prioridade é uma preferência correta. É uma preferência legal. É uma preferência técnica, por critérios técnicos, clínicos. Prioridade pode, é cumprir a equidade. Privilégio não pode, é violar a igualdade. Ok, ficou claro para você? Sobe um joinha para mim, Mônica. Tá certo? Beleza. Kelly, beleza. Vamos à luta. Para terminar os princípios, está faltando, né? Para terminar os princípios, a gente tem só que ver agora essa história dos princípios organizativos e doutrinários do SUS. Esse nome aqui, ó, organizativos e doutrinários, não estão na legislação, estão nos livros. Convencionou-se eleger alguns princípios do SUS e chamá-los de organizativos. Decidiu-se também eleger alguns princípios e chamá-los de doutrinários do SUS. Princípios doutrinários têm a ver com o usuário, o atendimento direto ao usuário. O usuário tem direito a ser atendido com universalidade, ou seja, todos os usuários, com integralidade, ou seja, ter acesso a todos os serviços. O usuário tem direito a ser atendido com equidade, ou seja, considerando as suas peculiaridades. Vai sim, Lilian, vai sim. Entendido isso, os princípios organizativos têm mais a ver com a gestão. Tem mais a ver com a organização, o próprio nome diz isso, né? Tem mais a ver com a estrutura do SUS, tá bom? Os princípios organizativos são a descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular. O SUS, para corresponder aos direitos dos usuários, né, para corresponder aos princípios doutrinários, precisa se organizar de tal modo, de forma descentralizada, regionalizada, hierarquizada e permitindo a participação popular. Bem, já falamos de todos esses princípios, não foi? Foi. Aqui não é coisa nova. Você só precisa botar na sua cabeça quais são os organizativos e quais são os doutrinários.
doutrinários, não trocar as bolas, porque as bancas trocam as bolas. Olha, O de organizativo. Uma aluna me falou isso, eu achei maravilhoso. O de organizativo. Eu acho que a caneta preta fica até mais adequado aqui. O de organizativo, tá vendo aí? O é vogal. Os princípios são exatamente o contrário. Consoantes, olha que curioso, é exatamente o contrário. Todos os princípios organizativos começam com consoante. Doutrinário, D é consoante. Todos os princípios doutrinários começam com vogal. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Se isso te ajuda a memorizar, a pelo menos acertar a questão, já está valendo. Já está valendo. Ok? Pronto. Vimos os princípios, veremos agora as diretrizes. Veremos agora as diretrizes. As ações e serviços públicos. Opa! Se eu vou ver as diretrizes, professor, eu já sei que você vai abrir a Constituição Federal. Tá vendo aí? Realmente. Realmente. Para ver as diretrizes, abriremos o artigo 198 da Constituição Federal, não foi? Foi isso, inclusive, que a lei orgânica nos diz. Então, vamos ler o 198 para conhecer as diretrizes do SUS. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes, olha aqui, diretrizes. Diretrizes. Temos 3 diretrizes. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Oxe, professor! Oxe! Eu já vi isso. Sim, você já viu isso. Já falamos de descentralização como princípio do SUS? Já falamos de atendimento integral ou integralidade da assistência ou simplesmente integralidade como um princípio do SUS? E já falamos sobre participação da comunidade como um princípio do SUS. Eita, professor, minha Nossa Senhora, é isso, minha colega, é isso. A descentralização, a integralidade e a participação são, ao mesmo tempo, princípio do SUS e diretriz do SUS. Ficou claro ou não ficou claro? Ficou claro, não ficou? Olha, as 3 diretrizes do SUS são princípios também. É isso. Se a prova afirmar que a integralidade é princípio, tá certo. Se disser também que é diretriz, tá tudo certo. Agora, os princípios são 15, né? Os princípios são 15. São esses 3 e mais outros 12. Mais os outros 12 que são apenas princípios, não são diretrizes também. Bom, é isso. Quero chamar a atenção de você, pelo que eu já falei, né? Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, né? Ou seja, todos os serviços, com prioridade para as atividades preventivas. Quando a Constituição apresenta os princípios do SUS, diz uma coisa importante. Prioridade para a prevenção. Claro, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Os serviços assistenciais também, tá? Mas a prioridade é para os serviços preventivos. Como dizia vovó, é melhor prevenir do que remediar. Então, a prioridade é na prevenção. Ficou claro? Então, gente, são essas as 3 diretrizes do SUS. E existe uma palavrinha, que é o PAD, né? Um mnemônico, né? Um mnemônicozinho, uma palavrinha, PAD. Falou em diretrizes do SUS na prova, você tem que verbalizar PAD. Você tem que escrever a palavra PAD na sua prova. Falou em diretrizes? PAD. E procura lá a participação, o atendimento integral ou a descentralização. Ok? Tudo certo? Diretrizes já foi. Eu acho que agora é questões, hein? Isso, questões, vamos fazer. Olha aqui, ó. Olha aqui as questões, vamos fazer agora. Primeira questão. Primeira questão.
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal. A gente já sabe disso. Sobre o tema, assinale alternativa agora é onde vem, hein? Agora é onde vem. Assinale a alternativa que apresenta incorretamente um princípio do SUS. Então, é uma questão sobre princípios do SUS, mas está pedindo para marcar a errada. Vamos à luta? A autonomia, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Tá ou não tá perfeito? Tá. A gente viu isso. Organização de serviços de modo a fomentar a duplicidade de meios para fins idênticos. Que loucura! Evitar, não é? Evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Está falso, está pedindo a errado, já é o nosso gabarito. Integralidade da assistência. É ou não é princípio do SUS? É. Entendida como um conjunto articulado de ações e serviços. E aí vai, ó. Preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. Isso é ou não é integralidade? É. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Isso está certo. Eu expliquei a vocês que todos os níveis de assistência não explica o conceito de universalidade, mas na lei está escrito assim, tá bom? Gente, então é letra B, o gabarito da questão 1. Vamos para 2, vamos para 2. Os princípios e diretrizes do SUS constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país. Assinale a alternativa que contém elementos que compõem a base, base cognitiva, ideativa e filosófica do SUS. Os princípios doutrinários também são chamados de princípios cognitivos, ideativos, idealistas ou filosóficos do SUS, tá? Então, aprende esse sinônimo aí. Aprende esse sinônimo aí, porque a questão aqui do IBFC, questão recente, inclusive, perguntando com essas palavras, sem dizer o que é princípios doutrinários. Vamos fazer aquela brincadeira para ver se ajuda? Doutrinários começa com consoante. Princípios doutrinários são apenas vogais. Tá fora e tá fora. Tá vendo aí? Só memorizando isso já dava certo. As 3 vogais aqui presentes nos princípios doutrinários do SUS. Vamos agora para a questão 3, hein, gente? Vamos para 3 agora. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale a alternativa que, de acordo com a Constituição Federal, apresente incorretamente, novamente, a questão pedindo a errada. Uma das diretrizes, olha aí, ó, o que é que não é diretriz na hora da prova? Viu diretriz? Escreve PAD, acabou. Participação da comunidade, atendimento integral e descentralização. O que não é diretriz? Descentralização, com direção de cada esfera do governo, participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as preventivas. O que é que não é PAD aqui? Seletividade na prestação de serviço. Tá? A errada é exatamente esta daqui. Próxima questão, a 4, hein? A 4. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo. Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinala a alternativa correta. Então, aqui é uma questão um pouco mais genérica, né? Porque está abarcando princípios e diretrizes do SUS, está abarcando os dois. As alternativas estão fazendo
o conceito, explicando o que é cada um desses. Vou dar 10 segundos para vocês colocarem o gabarito no chat aqui, tá bom? Vou dar 10 segundos para isso. Enquanto você pensa, enquanto você decide, eu aguardo. Menininha, meu amor, eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil para mim. Me diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Amado Batista, ó, perfeito, né? Chuva de letra D, eu fico feliz demais. Bem, tá pedindo o que é certo aqui, né? Só para eu me situar, tá pedindo o que é certo. Vamos ver então. A integralidade significa que todos os cidadãos devem ter acesso à assistência à saúde? Todos os cidadãos são as pessoas. Isso é o princípio da universalidade. Universalização é garantir o atendimento igual para todos. Atendimento igual é o princípio da igualdade. Tem um princípio com esse nome. Deve haver assistência integral à saúde somente para os trabalhadores da Previdência. Que loucura! Gratuidade e universalidade, não tem como aceitar. Equidade, tratar com desigualdade os desiguais, investindo mais onde a carência é maior, tá tudo certo. Nosso gabarito é letra D mesmo. Vamos para 5? Vamos para 5 aqui. É a última questão de princípios e diretrizes. E aí a gente vai dar 5 minutos de intervalo. 5 não. 7 minutos de intervalo, pode ser, né, Amanda? A gente faz 2 intervalinhos de 7 minutos após as questões para renovar e aí fica aí mais ou menos 15 minutos de intervalo ao longo do nosso encontro, tá bom? Valeu. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação e de outras características sociais ou pessoais. Diante do exposto, analise a alternativa que apresenta qual é o princípio do SUS que corresponde a esse texto. Eita, tá aqui, ó. Igualdade, equidade, universalização e integralidade. Quero ver vocês aí. Leiam esse texto e me digam o que é que vocês acham. Ana Paula tá achando que é universalização, né? Letra C, Ana Paula. Vamos ver aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus. Letra C, eu fico muito feliz em ver essas letras Cs. Um ou outro vai marcar a letra D. Eu sei disso. Um ou outro vai marcar a letra D. No caso aqui foi... Deixa eu ver quem foi. Foi Letícia, né, Letícia? Um ou outro marcaria a letra D, eu entendo. Estás perdoada. Estás perdoada. Porque, querendo ou não, tem alguns elementos que nos remetem à integralidade mesmo. Quando fala, ó, de ações e serviços, quando fala de... Acho que é basicamente ações e serviços. Equidade. Equidade. Ninguém marcou letra B, mas quando fala independentemente de sexo, raça, ocupação e outras características, essa coisa meio sem preconceito, né? Reconhecendo e acolhendo as diferenças, não é? Não é eixo crítico. Minha Nossa Senhora, hein? Ele é forte. Ele é forte. Eixo crítico, segura. Não foi, você deve ter marcado letra B também, né? Eu entendo. Mas eu queria que vocês vão ter que ter a capacidade de, quando ler um texto como esse, essa questão realmente foi difícil, tentar interpretar o que pesa mais. A letra C é universalização. A letra C é universalização, Letícia. Pensou que fosse a B também, não é? Essa parte aqui pesa, não pesa? Ações e serviços nos remetem à integralidade. Isso aqui nos remete, sim, à equidade, essa coisa das diferenças. Porém, gente, vocês precisam adquirir a característica de perceber o que é mais importante no texto. Olha, saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas.
Isso é uma frase muito categórica. O texto começa falando isso aqui. E ainda fala garantindo depois a todas as pessoas. O que prepondera aqui nesse texto é a universalidade, porque começa falando isso de forma categórica e ainda reforça no meio do texto. Agora, eu também queria que vocês entendessem que o princípio da universalidade, como é que está na lei 8080? Acesso, universalidade de acesso a todos os níveis de atenção. Né? Então, saúde para todas as pessoas, a todos os serviços do SUS. Claro, eu entendo. Mas, às vezes, quando o pessoal fala da universalidade, acaba mencionando os serviços. E quando diz que é para todas as pessoas, você percebe que quando a gente fala que é para todas as pessoas, inevitavelmente a gente acaba falando das diferenças entre as pessoas. Não interessa. É para todas as pessoas. Não interessa as diferenças de pessoa. Rico, pobre, é para todo mundo. Às vezes, para explicar o princípio da universalidade, a gente flerta com a integralidade e com a equidade. Você percebe isso? Mas você percebe que o texto começa categoricamente. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Até agora, todas as questões que eu vi, isso aí eu estou considerando todas as bancas no geral, sempre que eu estou selecionando questões para minha aula, eu já faço isso há muito tempo, né, de aula de legislação do SUS, tal, nunca vi um texto que expressasse categoricamente saúde é direito de todos, saúde é direito de cidadania, que a resposta não fosse universalidade. Não vi. É como se isso fosse a coisa mais importante. Por mais que no meio do texto ele paquere com a integralidade, com a equidade, mas é uma afirmação muito forte. Tá bom? Se você fosse um jornalista e tivesse que pegar essas 4 linhas e transformar em meia linha, você não ia falar das ações e serviços. Se você tivesse que transformar numa manchete, você não ia falar da ocupação, raça, sexo. Se você tivesse que pegar uma única informação, que é a mais importante desse texto, certamente você diria saúde para todos. Independentemente de qualquer coisa, saúde para todos. É ou não é? É ou não é? Diz para mim aí, joinha para cima ou para baixo, não é verdade? Então, adquiram essa maturidade. Às vezes a gente tem que perceber no texto o que prepondera, tá certo? Então, nessas questões em que se conta um negócio e pergunta qual é o princípio, é sempre bom ler 2 vezes, ler 3 vezes para se certificar antes de marcar, tá bom? Então, a gente fica aqui com a universalização. 7 minutos de intervalo, são 4:04, vamos fazer de conta que são 4:05 para arredondar. 4:12 a gente volta, tá, gente? Voltaremos às 4:12. Até já já. Até já já.